Olá, amigos, tudo bem com vocês? Eu tava pensando agora sobre uma notícia que eu li, né? E eu vou falar uma coisa que eu penso, tá? Eu acho que estava na hora do dano moral ser banido do nosso ordenamento jurídico, de toda a legislação que nós temos, que prevê a possibilidade da indenização por dano moral ser revogada. Inclusive, a Constituição, embora não seja possível, né, você revogar uma cláusula pétrea, apesar que a gente está num momento também que o fato de uma coisa ser cláusula pétrea não quer dizer tanto assim. Por que eu digo isso? Porque o judiciário não leva a sério dano moral. O que adianta você ter uma previsão de punição por um dano extrapatrimonial se o judiciário não aplica? Ou se o judiciário, pior, ele aplica de uma forma que é mais ofensiva ainda à vítima. Eu tô falando de um caso específico que eu li agora, mas não é esse caso, tá? Eu tô com um caso agora do Correio Brasiliense, tá? E esse caso foi o seguinte: o sujeito foi no psicólogo e o psicólogo fez fofoquinha, ficou contando o caso dele para outros profissionais da mesma clínica de saúde onde ele trabalha, né? Então, assim, gente, isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. A gente não tá falando aqui de uma fofoquinha. Não, fulano me contou um segredo e eu fui e repassei esse segredo para alguém. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de um profissional que tem o dever profissional de manter sigilo sobre aquilo que ele ouve. Então, daí o sujeito foi no psicólogo em Brasília, o psicólogo pegou, achou legal fazer fofoca com as histórias dele. A clínica de saúde foi condenada a pagar uma indenização de R$ 8.000. Foi juizado especial, cível. Então eu vou considerar que a parte tem pedido 40 mínimos. O juiz não pode fixar mais do que a lei permite. Gente, isso é gravíssimo. Sendo gravíssimo, a indenização deveria ser de 40 mínimos. Vou falar mais uma vez. A gente não está falando de você ouvir o que tua tia Candinha falou, que o marido dela não dá mais no couro, e você saiu contando isso no grupo de WhatsApp da família, que também é grave e cabida na moral. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de um profissional, assim como o padre, que você confia para contar os teus segredos mais íntimos. E esse profissional pega e faz esse tipo de coisa. Então veja assim, o judiciário brasileiro, ele simplesmente... E qual que é o problema disso? Primeiro que uma indenização dessas é ridícula. É ridícula. A parte vai gastar mais com o advogado. Primeiro assim, vamos procurar entender. R$ 8.000 de dano moral. Quanto que o advogado vai cobrar? Vamos imaginar que o juiz deu, que a turma recursal deu 20% de sucumbência, que é pouco provável. E vamos pensar que ele cobrou mais 20% do cliente. R$ 3.200. Desculpa, não vale a pena. Não vale a pena. Então, assim, daí assim, o advogado vai cobrar R$ 3.200, o cliente passou por todo esse estresse para ganhar menos que 5. Para ganhar menos que R$ 5.000, continua não valendo a pena nem para o advogado, nem para o cliente. E assim, a gente tem visto muito desses casos. Eu não vou aqui citar nome, que não cabe ficar citando nome, porque isso aqui não é um canal de fofoca. Mas eu acho impressionante, porque tem vários amigos meus que são doutrinadores, que escrevem na área de dano moral, juízes de direito, que assim, o sujeito vê um vídeo meu, ou lê um artigo meu, aonde eu comento sobre o tema, ele concorda com tudo aquilo que eu falo. Ah, não, realmente, indenização tem que ser exemplar. Chega na hora de sentenciar, parece dar um bloqueio mental. E ele vai para aquele argumento, mas temos que evitar o enriquecimento sem causa, a indústria do dano. Não existe indústria do dano. Vou explicar para vocês, amiguinhos. Não existe indústria do dano. O judiciário brasileiro funciona muito mal para alguém falar, puxa vida, eu vou forjar uma situação de dano moral para poder entrar com uma ação. Tá? O judiciário brasileiro funciona muito, mas muito mal para isso. Outra coisa, o argumento indústria do dano não só é uma falácia, como é leviano.
tá? Porque se você está falando em indústria do dano, o juiz tinha obrigação de, verificando a ocorrência dessa suposta indústria do dano, notificar o Ministério Público. Porque a indústria do dano, você está falando assim, uma ação que foi preparada, uma situação que não era para ser um processo e que foi conduzida de forma a se transformar no processo para gerar benefício devido para alguém. Bom, o nome disso é crime de fraude processual. Está no rol dos crimes contra a administração da justiça. Então o juiz não pode falar indústria do dano. Se o juiz fala indústria do dano, ele tem a obrigação de mandar um ofício para o MP. Se não for isso, ele está prevaricando. Daí é crime de prevaricação. Mas é isso, meus amigos. É assim, como eu falo, eu tenho uma coleção enorme de artigos de magistrados que falam que a indenização tem que ser brutal, que a indenização tem que ser exemplar, etc. E chega na hora deles sentenciarem, são essas mixórdias. É indenização de 3, de 5, de 4 mil reais, de 8 mil reais. Outro dia um cliente meu, a mãe dele morreu por um erro médico. Uau, 30 mil reais. Nossa senhora, hein? Olha só, tua mãe morre por conta de um erro médico, 30 mil reais de indenização. Não era melhor que a gente parasse de fingir que existe dano moral no direito brasileiro? Que nós parássemos de fingir que existe dano moral no direito brasileiro e tirarmos qualquer menção ao dano moral de todas as leis que estão em vigor no país? Pensem nisso.